Vamos, Jesus, passear na minha vida. Olá, eu sou o Padre Luiz Paulo e vou refletir com você a passagem bíblica que fala da ida de Jesus à casa de Simão Pedro e lá encontrando a sua sogra doente, com febre. Vendo que estavas comigo, quero sentir. O texto bíblico que irei ler para você está em Mateus, no capítulo 8, versículos 14 ao 17. Acompanhe a leitura. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. À tarde, levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E esse texto que acabei de ler, ele se faz presente em todos os evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm algo muito em comum, por isso que chamam assim de sinóticos. Eu li a passagem de Mateus, mas também você encontra essa passagem em Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 41. E também você a encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 34. A minha reflexão parte, portanto, dos pormenores que existem em todos esses três evangelistas, ok? O fato é que Pedro estava com a sogra doente e Jesus então vai à casa de Pedro e cura a sua sogra. Todos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, retratam esse fato, Jesus curando a sogra. Também os três evangelhos retratam que ela estava com febre, ela estava em casa, acamada com febre. Mateus diz que ela estava com uma febre alta, os outros dizem que ela estava com febre. Um deles diz que estava deitada. Certamente ela estava muito doente. E Jesus, indo à casa de Pedro, a princípio ele não vai com esse objetivo de curar a sogra que estava doente. O estar com as pessoas em casa, esse talvez seja o primeiro objetivo de Jesus Cristo, ao lermos esse texto. Estando então Jesus na casa de Simão, assim então nós vamos ver dois dos evangelhos, dizendo tanto Lucas quanto Marcos, as pessoas vão dizer a Jesus que a sogra de Pedro está acamada, que a sogra de Pedro está doente, com febre. Isso o que nós notamos, quando Jesus fica sabendo que a sogra de Simão Pedro estava doente. No Evangelho de Lucas, então Jesus se inclina em direção à sogra e ela fica curada e em seguida coloca a servir. No Evangelho de Marcos, Jesus fica sabendo, vai até onde ela está, segura pela mão e ajuda ela a levantar. E quando ela se coloca de pé, ela já está curada e começa a servi-los. No Evangelho de Mateus, o que eu li, nós vemos Jesus tocando na mão dela, então Jesus vai até onde ela está deitada, e Jesus toca na mão dela, e ela então fica curada e se coloca a servir. Então, em todos os três evangelistas, nós vemos então Jesus, assim que fica sabendo que a sogra de Pedro estava doente, então ele vai ao encontro dela, e faz alguns gestos que aí nos ajudam a refletir bem.
Primeiro, então, vamos pegar vamos tomar, né, os 3 evangelistas como se fosse um, para nós tentarmos perceber os gestos tão bonitos de Jesus. Então, Jesus que vai à casa de Simão, a princípio sem saber se tinha alguém doente ou não. Ele vai para estar juntos lá na casa. Estando na casa, né, com os donos da casa, no ambiente familiar, ele fica sabendo, eles contam para Jesus que a sogra de Pedro está acamada com febre. Então, ele vai ao seu encontro, vai ao encontro da sogra de Pedro. E é o primeiro gesto que ele faz. Ele se inclina em direção daquela doente. Segundo gesto, ele toca na mão, ou seja, ele toma a sogra pela mão. Terceiro gesto, ajuda a levantar. E após tudo isso, então, podemos dizer assim, que aquela que estava doente não está mais. Está pronta para servir e faz. Ela se coloca a serviço daqueles que estavam em casa. Depois então da cura, né, da sogra, tudo nos leva a entender que tudo ficou bem, tudo estava bem, puderam conviver, né? Não fala das dificuldades da vivência, enfim. E isso vai o dia todo. Agora, quando chega à noite, ou seja, no final da tarde, no entardecer, aí tem um outro fato muito importante, porque as pessoas se juntaram em frente à casa de Simão Pedro. A reunião agora não era interna, a reunião era externa. E todos que foram até a casa, né, de Simão Pedro, eles foram em busca de alguma coisa em Jesus. É claro, o objetivo era de ser curados. E então, diz os textos bíblicos, dentro dos 3 evangelhos, né, que eram pessoas de várias doenças, de vários males. E Jesus então teve a oportunidade, né, Jesus curou, né, teve a oportunidade de curar várias pessoas com diversos tipos de males. E além disso, expulsar os demônios. E além de expulsar os demônios, fazer com que os demônios se calassem. Porque todos eles são unânimes em dizer que os demônios sabiam quem era Jesus. Porém, tem um detalhe no Evangelho de Mateus, nesse que eu proferi na leitura aqui hoje, que seria então o cumprimento das profecias do profeta Isaías, né, que dizia, né, ele tomou as nossas enfermidades, né, e carregou as nossas doenças. Lição para a nossa vida. Qual a mensagem que podemos tirar então da leitura, né, desse evangelho que mostra para todos nós Jesus dentro de uma casa e lá curando a quem estava doente? Quando a lembrança me faz adormecer. Veja bem, né, você que me acompanha, né, nesse dia de espiritualidade, né, por esse vídeo. Nós estamos convidados a ficar dentro das nossas casas. Mais do que nunca, nós fomos convidados a de fato ir para as nossas casas para estar com aqueles, né, com quem nós deveríamos estar sempre. Oportunidade que o Senhor nos dá, né, de podermos conviver com aquelas pessoas com quem às vezes nós estávamos tão distantes, que eram justamente os nossos familiares com quem nós estamos convivendo. No entanto, a nossa convivência, o nosso dia a dia, ou estar juntos, pode nos levar a crer que tem gente doente dentro da nossa própria casa, né? Doente na sua própria espiritualidade, na sua própria humanidade, né? Doente, né, com relação ao próprio humor ou à própria vida. E agora, mais do que nunca, né, você está detectando, né, que tem gente doente dentro da própria casa. Como Jesus, então, você é convidado a aproximar do doente, inclinar, tocar e mais do que nunca
né, tocar, né, com toda a proteção que nós precisamos ter, né? Então, mas o tocar é muito mais um tocar teológico, vamos dizer assim, um tocar de ir ao encontro, né, de se interessar pelas pessoas, tocar nela, ajudar a levantar, porque quem está deitado, quem está acamado, não está para o serviço. E, no entanto, todos nós, mesmo dentro das nossas casas, nós temos que estar pronto para servir. E só mediante a uma cura interior, uma cura espiritual, uma cura vivencial, é que nós realmente podemos nos colocar a serviço dos outros, mesmo dentro de casa. E veja só que maravilha, né? Iremos conviver na harmonia, na tranquilidade, na felicidade o dia todo, né? Uns convivendo com outros, uns servindo aos outros, uns se alegrando com outros, e até, podemos até dizer mais, uns se descobrindo uns aos outros. Veja que alegria, né? Veja que oportunidade bacana que o Senhor nos dá de poder rezar e refletir sobre isso. Assim como Jesus, que vai à casa da sogra, né, de Pedro, nós somos convidados a ir para as nossas casas, para nós refletirmos e curar aquelas pessoas que convivem conosco. E se de fato conseguirmos isso, podem reunir pessoas em torno da nossa casa, mesmo que esteja no final do dia, no pôr do sol, e nós estaremos mais do que nunca firmes, curados, ao ponto de podermos também curar aqueles e aquelas que nos procuram cheios de enfermidades, querendo de nós algo novo, de novidade. E assim, com certeza, podemos fazer. Que seja isso, de fato, um cumprimento das próprias profecias. Que nós, né, possamos deixar um pouquinho de nós para irmos ao encontro dos irmãos, para poder ajudá-los, para podermos fazermos algo para eles. Mas, nesse exato momento, é preciso estar em casa para curar aqueles que na casa estão conosco, para nós nos fortalecermos e, como o próprio Jesus, curar todos, aqueles que estão do lado de fora, esperando por nós. Não percamos a fé, inspiremos sempre na palavra de Jesus e na própria pessoa dele, para fazer a nossa ação evangélica, a nossa ação de fé, a nossa ação de caminhada acontecer. E que o reino de Deus não aconteça só para mim, para minha família, para minha casa, mas principalmente para aqueles que estão fora da minha casa. Mas antes, eu preciso estar curado e curar aqueles que convivem comigo. Um grande abraço e um ótimo dia de retiro a todos. Tchau. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste momento de oração, queremos te convidar a fazer uma visita ao seu quarto, lugar de intimidade, de afetividade, e recolher neste quarto um objeto que possa representar aquela afetividade viva que você está vivendo neste tempo. Algo que possa trazer ao seu coração, ao seu afeto, uma lembrança que te ajude a rezar. E coloque na frente do altar, oferecendo ao Senhor tudo isso que você está vivendo dentro do seu coração.